dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Giovana do canal Traduzindo o Crochê e hoje eu vim ensinar para vocês como fazer esse alce. Acabei fazendo ele com uma galhada muito grande. Eu vou ensinar a fazer uma galhada menorzinha. Bom, como a linha original que eu fiz eu fiz com linha pinguim família na cor marrom, bege, vermelho e até que fiz uns botões, coloquei uns botõezinhos aqui para fazer um macacãozinho. Só que como acabou a minha linha do pinguim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer nessa linha, no fio amigurumi, um bege, o preto e eu ainda tenho o vermelho da pinguim. Eu vou usar o vermelho da pinguim. Eu vou ensinar vocês como fazer. Nós começamos então fazendo a parte pela cabecinha. Vamos lá? Começamos então o nosso alce pela cabeça com o nosso fio bege e faremos um círculo mágico, lembrando que eu estou usando a agulha 2,5 milímetro, um círculo mágico com 6 pontos baixos dentro dele. Fiz aqui os 6 pontos baixos dentro do círculo mágico, já fechei bem o meu círculo mágico, e agora nós faremos, na segunda volta, 2 pontos baixos para cada ponto de base, fazendo um total de 12 pontos baixos. E assim termina a segunda volta, fazendo um aumento ou 2 pontos baixos em cada ponto de base até o final. Nós faremos agora na terceira volta um ponto baixo no primeiro ponto e o aumento no segundo ponto. Fiz aqui um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Eu sempre marco o primeiro ponto de cada carreira com uma fitinha ou um marcador. Eu não tenho marcador, então uso a fitinha mesmo. Um pedacinho de linha de outra cor ou da mesma cor, contanto que você não vá se perder. E nós faremos essa repetição por toda a carreira. Um ponto baixo no primeiro ponto e 2 pontos baixos juntos no segundo ponto. Nós faremos essa repetição 6 vezes até o final da carreira. Vou fazer a minha carreira e eu já volto. Fiz aqui a minha terceira volta inteira fazendo o padrão de um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento até o final da carreira. Nós vamos para a quarta volta fazendo 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. E após os 2 pontos baixos, nós fazemos um aumento. Fiz aqui 2 pontos baixos e um aumento. Nós repetiremos esse padrão até o final da carreira. 2 pontos baixos, um em cada ponto de base e então um aumento. Vou fazer a minha carreira e eu já volto. Fiz aqui a quarta volta inteira seguindo o padrão de 2 pontos baixos e um aumento. E nós iremos agora para a quinta volta com o padrão de 3 pontos baixos e um aumento. Fiz aqui 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. 1, 2, 3 e um aumento. E nós repetiremos esse padrão até o final da carreira. Vou fazer a minha e já volto. Terminei aqui a quinta volta com 3 pontos baixos e um aumento. Nós vamos agora para a sexta volta fazendo 4 pontos baixos e um aumento. Fiz aqui 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 e então um aumento. Nós faremos essa repetição por toda a volta, 4 pontos baixos e um aumento. Vou fazer a minha volta e eu já venho. Terminei aqui a minha volta de número 6. Fazendo 3 pontos baixos, fazendo 4 pontos baixos e um aumento. E agora, o que eu sempre faço? Eu sempre viro a minha peça e amarro essa fitinha, esse pedacinho de linha aqui atrás, passando uma agulha menor por entre uma das argolas traseiras, puxando o fio, fazendo uma correntinha assim, dessa forma. Eu faço umas 2 vezes para garantir que não vai desmanchar, nem esse miolinho aqui vai lacear e aumentar o buraquinho.
E agora nós vamos para a sétima volta e nós faremos 3 voltas a sétima, a oitava e a nona volta nós faremos fechadas em pontos baixos, ou seja, será um ponto baixo para cada ponto de base durante 3 voltas. Eu vou fazer aqui as minhas 3 carreiras, ou 3 voltas com um ponto baixo para cada ponto de base e eu volto quando terminar. Eu já fiz aqui as minhas 3 carreiras fechadas em pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E agora nós vamos para a 10ª volta fazendo 4 pontos baixos e então uma diminuição. Fiz aqui 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Eu vou repetir isso mais 5 vezes até o final da carreira. Vou fazer aqui a minha carreira e eu já volto. Finalizada a 10ª volta, nós faremos agora na 11ª volta 5 pontos baixos, então uma diminuição. Fiz aqui 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, e então uma diminuição. E nós repetiremos esse padrão mais 3 vezes, dando um total de 4 vezes e sobrará aqui no finalzinho 2 pontos baixos. Eu vou fazer até sobrar aqui meus 2 pontos baixos e já volto. Eu já fiz aqui a repetição de 5 pontos baixos e uma diminuição. E no final da carreira eu fiquei com dois pontos baixos sem trabalhar. Neles nós faremos um ponto baixo para cada um deles. E assim termina a volta de número 11. A volta de número 12 nós faremos com 4 pontos baixos e uma diminuição. Fiz 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Nós repetiremos esse padrão mais 3 vezes, ou seja, com esse aqui serão 4. E sobrará aqui apenas 2 pontos de base. Eu vou fazer até o final da carreira e eu já venho. Fiz as minhas 4 repetições de 4 pontos baixos e uma diminuição. No final da carreira sobrou 2 pontos. Nesses pontos nós faremos um ponto baixo para cada um deles. E assim terminamos a volta de número 12. Agora a volta de número 13, nós faremos 3 pontos baixos e uma diminuição. Fiz aqui 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu repetirei esse padrão mais 3 vezes, fazendo um total de 4 repetições. Sobrará apenas 2 pontos na base. Eu vou fazer até o final e eu já venho. Fiz na 13ª volta a repetição de 3 pontos baixos e uma diminuição. Sobrou aqui apenas 2 pontos. Nesses 2 pontos nós faremos um ponto baixo para cada um deles. E assim fica finalizada a volta número 13. A 14ª volta nós faremos com 2 pontos baixos e então um aumento. Fiz aqui 2 pontos baixos e um aumento e nós repetiremos isso mais 5 vezes, dando um total de 6 vezes. Eu vou fazer até o final da minha carreira e eu já volto. Terminei a carreira fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Vocês podem ver aqui, ó, que nós começamos aumentando, depois nós diminuímos, agora nós vamos aumentar mais um pouco. Para fazer esta parte aqui da cabecinha do nosso alce. Tá vendo? Ela começa aqui, aumenta, depois ela diminui e aumenta um pouquinho. Terminando a volta de número 14, nós fazemos agora a 15, com 3 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento. Fiz aqui 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. E vou repetir esse padrão até o final da carreira. Vou fazer a minha carreira e eu já volto. Fui até o final da carreira fazendo repetição de 3 pontos baixos e um aumento. E agora nós faremos a carreira de número 16, 17 e 18 com um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou fazer fora de câmera aqui minhas 3 carreiras fechadas em pontos baixos e eu já volto. Eu já fiz aqui as minhas 3 carreiras fechadas em pontos baixos e agora nós iremos para carreiras de diminuição. A 19ª carreira ou a 19ª volta nós faremos com
3 pontos baixos e uma diminuição. Aqui fiz 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. E nós faremos a mesma coisa, essa mesma repetição por toda a volta. Eu vou fazer aqui e eu já volto. Eu já terminei aqui a 19ª volta e o que eu recomendo fazer agora? Já colocar um pouco do enchimento dentro da cabeça, pelo menos nessa parte aqui de baixo. Pronto, já enchi bem a minha cabecinha. E agora nós iremos para a 20ª volta, fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. Fiz aqui 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. Nós repetiremos esse padrão por toda a carreira. Vou fazer aqui a minha e eu já volto. Pronto, e assim terminei a 20ª volta. A 21ª volta nós faremos com 1 ponto baixo e uma diminuição. Fiz aqui um ponto baixo e uma diminuição, nós seguiremos repetindo esse padrão de um ponto baixo e uma diminuição até o final da carreira. Assim que nós estivermos chegando perto do finalzinho, eu já recomendo encher mais a cabeça, porque a última carreira vai ser apenas de diminuições e já vamos fechar a cabeça. Então, faça aqui um ponto baixo e uma diminuição, já enche a cabeça antes de fazermos a última volta. Pronto, já terminei a minha 21ª carreira fazendo um ponto baixo e uma diminuição. Eu já coloquei enchimento dentro da cabecinha. E agora nós faremos a última volta fazendo 6 diminuições seguidas, uma após a outra. Aqui está, fiz uma diminuição, 6 diminuições seguidas, uma diminuição uma depois da outra. Nós faremos no ponto à frente um ponto baixíssimo, uma correntinha, cortaremos um pedacinho de linha e fecharemos essa parte aqui. Bom, eu decidi voltar para mostrar para vocês como eu fecho geralmente a cabeça. O que eu faço? Eu uso uma agulha de tapeceiro. E nesses pontos que nós temos aqui na cabeça, eu pego só o de fora. Tá vendo? Tem 2 argolinhas nos pontos, geralmente. E eu pego apenas na argolinha de fora, nesta aqui. Passo a agulha para dentro. No próximo ponto, eu passo a agulha para fora. No próximo, para dentro. Para fora. E vou assim até o final. Passei aqui no último ponto, eu puxo bem. A gente puxa bastante, bem firme, para ficar bem fechadinho. E fazemos um nozinho, uns pontinhos perto aqui. Um nozinho de costura mesmo. Eu faço uns 2 nozinhos. Pego a agulha e passo ela por dentro da cabeça e saio lá na frente. Depois é só cortar bem rente aqui que vai ficar escondido o fio e não vai desmanchar nem nada. Bom, costurada a cabeça, nós vamos fazer o corpo. O que acontece aqui? A minha peça do corpo, as primeiras 10 carreiras eu já fiz. Por quê? Porque as primeiras 6 carreiras são idênticas à cabeça, mas as últimas 4 voltas são fechadas em pontos baixos. Eu vou só explicar para vocês como é que elas são feitas. Mas elas são idênticas à cabeça. Se você quiser voltar e seguir as primeiras 6 carreiras iguaizinhas à da cabeça pelo vídeo, tudo bem. Porque é igualzinho. Nós começamos aqui na primeira com um círculo mágico e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Então, na segunda volta, nós fazemos um aumento para cada ponto de base, ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto de base até o final da volta. Na terceira volta, nós fazemos um ponto baixo num ponto e um aumento no outro ponto, e repetimos até o final da carreira, dessa carreira aqui. Na quarta volta, nós fazemos 2 pontos baixos, um em cada ponto de base, então um
Na volta seguinte, nós fazemos 3 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento, e seguimos fazendo na volta inteira. Então, na sexta volta, nós fazemos 4 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento, e repetimos até o final da carreira. E assim são as primeiras 6 voltas. Então, a volta de número 7, 8, 9 e 10, nós faremos fechadas em pontos baixos. Nós faremos um ponto baixo para cada ponto de base até o final das 4 voltas. Por isso que eu não fiz com vocês. Vocês podem seguir no vídeo ou seguir pela receita, mas é idêntica à cabeça e as últimas quatro voltas são fechadas em pontos baixos. E agora eu vou começar explicando para vocês a partir da 11ª volta. Nessa 11ª volta, nós faremos 4 pontos baixos e uma diminuição. Aqui está, eu fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. E nós repetiremos isso por toda a volta. Serão 6 repetições de 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer aqui a minha volta inteira e eu já volto. Eu finalizei aqui a minha 11ª volta com 4 pontos baixos e uma diminuição. E agora a 12ª volta nós faremos com um ponto baixo para cada ponto de base até o final. Eu vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto de base até terminar a 12ª volta e eu volto para explicar a 13ª. Já está a 12ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Agora nós iremos para a 13ª volta fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. Pronto. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. E nós continuaremos repetindo esse padrão até o final da carreira de número 13, com 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a 13ª volta fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. Nós agora iremos fazer 2 carreiras, a 14ª e a 15ª, fechadas em pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base, pelas próximas 2 voltas ou 2 carreiras. Vou fazer aqui as minhas 2 fechadas em pontos baixos e eu já volto. Já fiz aqui a minha 14ª e a 15ª volta fechadas em pontos baixos. E agora nós iremos para a 16ª volta fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição. Fiz aqui 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Como essa carreira tem menos pontos, essa diminuição nós faremos apenas 4 vezes. Essa aqui é a primeira vez, nós faremos mais 3 vezes até o final da carreira. Aqui está a minha 16ª volta com as 4 repetições de 4 pontos baixos e uma diminuição. E nós faremos agora a 17ª e a 18ª volta fechadas em pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base pelas próximas 2 voltas. Vou fazer aqui as minhas e eu já volto. Eu já terminei aqui a 17ª e a 18ª volta fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E agora a 19ª volta nós começamos com 3 pontos baixos e uma diminuição. Aqui está 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Nós faremos essa repetição de 3 pontos baixos e uma diminuição mais 3 vezes, dando um total de 4 vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreira e eu já volto. Fiz aqui a 19ª volta com 3 pontos baixos e uma diminuição. Nós faremos as últimas 2 voltas, a 20ª e a 21ª volta, com um ponto baixo para cada ponto de base. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer as minhas 2 carreiras, fechadas em pontos baixos. Vou deixar uma linha grande e cortar depois que eu terminar, para nós prendermos o corpinho na cabeça. Vou encher bem o meu corpinho com espuma. E eu vou lembrar vocês de não fechar esta parte aqui. Não feche ele que nem nós fechamos a cabeça. Nós prenderemos ela direto, essa parte aqui, depois de feitas as 2 carreiras, assim no corpinho. Será direto, aberto aqui, nós prenderemos aqui na cabeça. Então, nós fazemos as próximas 2 voltas, com um ponto baixo para cada ponto de base. Arrematamos o fio, cortamos ele com um fio longo e não fechamos o corpinho. Colocamos espuma e vai ficar pronto a parte do corpo.
Vou fazer aqui a minha parte inteira do corpo e eu volto para explicar como fazer as mãos e as pernas. Bom, eu já terminei aqui as últimas 2 carreiras do corpinho, fechadas em pontos baixos. Eu arrematei o fio, cortei, mas eu ainda não enchi com espuma suficiente e não prendi no corpo. Vou fazer isso depois. Só vim mostrar como vai ficar. Vai ficar parecendo uma coxinha. Bom, agora eu vou ensinar pra vocês como fazer o bracinho. Eu vou usar o meu fio amigurumi preto, por falta do marrom, mas eu recomendo fazer em marrom, que fica muito mais bonito. Eu fiz em marrom na peça original, que foi a que eu testei, e ficou bem mais bonitinho. Mas como eu não tenho o marrom agora, eu vou fazer em preto. Meu marrom acabou. E como eu vou fazer? Você pode fazer com um círculo mágico e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico, ou pode fazer como eu vou fazer agora. Faz uma laçada, 2 correntinhas. Feitas as 2 correntinhas, o que eu vou fazer? Eu vou na segunda correntinha a partir da agulha, que tecnicamente é a primeira correntinha que a gente fez, e dentro da correntinha eu vou fazer 6 pontos baixos. Fiz aqui 6 pontos baixos. 1, 2, 3. Não, pera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E por que eu fiz assim em vez de fazer o círculo mágico, que você pode fazer sem problemas? Porque como o braço ele vai ficar uma peça muito estreita, ó, esse aqui é um braço finalizado. Como ele vai ficar uma peça muito estreita, para depois amarrar o fiozinho atrás, como eu sempre faço, fica difícil. E assim, com as 2 correntinhas, você não precisa fazer nenhum nó depois com o fiozinho. Agora, na segunda volta, que nós faremos? No primeiro ponto, nós faremos um aumento. Aqui, ó, no primeiro ponto eu fiz um aumento. Agora eu farei um ponto baixo para cada ponto de base até o final dessa carreira. Ou seja, eu farei 5 pontos baixos. Fiz aqui os 5 pontos baixos, ó. Ele vai emborcar para dentro. Você tem que virar ele. E agora, nas próximas 2 carreiras, nós faremos um ponto baixo para cada ponto de base. Na carreira de número 3 e 4, ou a terceira e quarta volta. Um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui fiz as minhas 2 carreiras. Cada carreira tem 7 pontos baixos. O que eu vou fazer agora? Vou esconder esse fiozinho aqui para dentro, porque ele me atrapalha um pouquinho. E agora, eu vou desmanchar esse último ponto baixo aqui. Por quê? Nós vamos trocar de cor para ir para a cor bege ou marronzinho claro. Então, eu desmanchei o último ponto e eu vou fazer apenas metade dele de volta. Vou ficar com as 2 argolinhas na agulha. Vou pegar o outro fio e vou finalizar o ponto baixo com o fio bege ou marrom. Dessa forma. Agora eu dou um nozinho nos 2 fios. O primeiro nozinho leve e o segundo mais apertado. Corto o preto. E agora trabalharemos apenas com o bege. Eu geralmente escondo um pouquinho os fios dentro dos próximos pontos baixos. Dessa forma. Mas não é necessário, porque não vai desmanchar nem nada. É só algo que eu gosto de fazer mesmo. Pronto, eu já escondi um pouco o fio. Vou colocar eles para dentro do bracinho. Eu comecei aqui a carreira e nem expliquei para vocês o que nós vamos fazer agora. Nós faremos agora, da carreira 5 à carreira de número 12, um ponto baixo para cada ponto de base no bege.
será a carreira 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 carreiras fechadas em pontos baixos, com um ponto baixo para cada ponto de base, até o nosso bracinho ficar assim. Aí você prende o fio no primeiro ponto com um ponto baixíssimo, faz uma correntinha, corta um tanto para depois prendermos no corpo e fica pronto o bracinho. Ele vai ficar assim. Vou fazer aqui o meu segundo bracinho com 8 carreiras fechadas em pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. E não coloco enchimento, não precisa colocar enchimento porque eu estou usando uma agulha fina. O que eu falei aqui sobre fazer 2 correntinhas para começar, se você estiver usando uma linha grossa e for fazer usando uma agulha número 4, 4,5, faça um círculo mágico com 6 pontos baixos. Não faça 2 correntinhas, porque senão vai ficar um buraco aqui enorme. Como eu estou usando a agulha 2,5, não tem problema, vai ficar bem fechadinho. Mas com a agulha 4 fica um buraco enorme. Vou aqui fazer então meu braço, o bracinho, não vou colocar enchimento. Se você estiver usando uma agulha mais grossa, o bracinho vai ficar maior. Você pode colocar enchimento na ponta, nessa parte preta. Não coloca muito aqui em cima, porque senão fica duro, fica ruim. E eu vou terminar aqui o meu e eu já volto. Bom, eu já terminei aqui os bracinhos. Eu já prendi eles no corpo e o corpo na cabeça. Como ficou. E agora, o que eu vou fazer? Vou fazer as perninhas. As perninhas nós começamos da mesma forma que os bracinhos. Fazemos uma laçada inicial, 2 correntinhas. E voltando nas correntinhas, na segunda correntinha nós faremos 6 pontos baixos. Fiz aqui os 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Após os 6 pontos baixos, nós faremos agora 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. E após os 2 pontos baixos, no próximo ponto faremos um aumento. E repetimos isso mais uma vez, 2 pontos baixos e um aumento. Assim terminaremos com 8 pontos na segunda carreira. Agora nós faremos a terceira e quarta carreira fechadas em pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base. Eu fiz aqui as 2 carreiras fechadas em pontos baixos. O que nós faremos agora? Como no bracinho, nós desmancharemos o último ponto, faremos ele novamente, mas apenas a metade. Fiz a metade do ponto, porque eu faço assim, para eu não me perder, não fazer menos ponto na carreira. Vou pegar aqui o bege ou o marrom claro e vou fechar o ponto com a cor bege. Fazemos um nozinho aqui atrás com os 2 fios. E como eu fiz no bracinho, eu vou esconder um pouco esses fios aqui. Bom, eu já escondi, agora eu vou explicar para vocês. Ó. Nós faremos as próximas 9 carreiras, da carreira 5 a de número 13, nós faremos fechadas em pontos baixos nessa cor mais clara. Serão 9 carreiras. Eu vou fazer aqui as minhas 9 carreiras e no final a perninha vai ficar assim, desta forma. Ela é um pouquinho maior do que o braço, ela tem um ponto a mais do que o braço nas carreiras e ela fica um pouquinho mais grossa, mas nós também não vamos colocar enchimento, a não ser que você esteja usando um fio bem grosso e uma agulha número 4, aí você coloca um pouquinho de enchimento. Na verdade, na perninha até pode colocar até aqui em cima, sem problema. Se ela ficar durinha, não tem problema. O bracinho que é mais complicadinho essa parte. Eu vou fazer aqui a minha segunda perninha e eu volto para ensinar para vocês como fazer as orelhas e o macacão. Bom, como podem ver, eu já terminei as 2 perninhas e coloquei elas no corpinho. Olha como está. Ele não é um bichinho que fica muito bonito sem um macacão.
Mas agora nós faremos as orelhinhas. Eu já fiz uma orelhinha aqui, eu vou ensinar vocês a fazer a outra. Para fazer a orelhinha, eu vou usar a mesma técnica que eu usei tanto nas perninhas quanto nos bracinhos. Nós faremos uma laçada inicial e 2 correntinhas. E agora na segunda correntinha nós faremos 6 pontos baixos. Aqui está. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora no primeiro ponto, na segunda volta, nós faremos um aumento. Fiz aqui um aumento no primeiro ponto de base da segunda volta. Agora nós faremos mais um ponto baixo para cada ponto de base até o final. Serão 5 pontos baixos. Aqui está, fiz o aumento no primeiro ponto e mais 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Agora na terceira volta nós faremos um aumento no primeiro ponto da terceira volta. E após esse aumento faremos 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz aqui o aumento e depois 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. E na quarta volta nós faremos 3 pontos baixos e então um aumento. Fiz aqui 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e o aumento, e repetiremos isso mais uma vez. Faremos mais 3 pontos baixos e mais um aumento. E assim terminamos a volta com 10 pontos baixos. Na quinta volta, nós faremos um ponto baixo para cada ponto de base. Vocês podem ver que eu não estou marcando as minhas carreiras, porque eu acho o ponto muito apertado para marcar, mas estou contando mentalmente os pontos, para ter certeza que vai ficar certinho. Se você tem dificuldade, marque sempre o primeiro ponto de cada carreira para você saber onde terminar as voltas. Então agora nós faremos um ponto baixo para cada ponto de base, dando um total de 10 pontos baixos. Fiz aqui a minha quinta volta fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, dando um total de 10 pontos. E agora na sexta volta nós faremos 3 pontos baixos e então uma diminuição. Fiz aqui 3 pontos baixos e então uma diminuição. Nós repetiremos isso mais uma vez, ou seja, faremos mais 3 pontos baixos e mais uma diminuição. Pronto, fiz aqui 3 pontos baixos e uma diminuição e cheguei no final da carreira. Agora, na última volta da orelha, nós faremos 4 diminuições seguidas. Vai ficar bem apertado aqui, vai ficar um pouco difícil para fazer o último ponto, mas dá certinho. 4 diminuições seguidas. Eu fiz as minhas 4 diminuições, eu vou fazer uma correntinha e cortar um pedaço do fio para costurar na cabecinha depois. E assim fica pronto a orelhinha. Nós colocaremos a orelhinha mais ou menos aqui. Em cada ladinho assim, elas vão ficar meio abertinhas. Vão ficar bonitinhas. Eu vou prender as minhas depois. Agora, nós vamos para a parte da calça do macacão. Para a calça do macacão, eu vou usar a minha linha vermelha do fio pinguim família, que é a que eu tenho aqui, sobrou do outro macacão. E eu vou fazer com essa cor. Nós começamos com uma laçada inicial e um cordão com 20 correntinhas. Fiz as 20 correntinhas, eu garanto que elas não vão estar torcidas. Volto aqui na primeira corrente e fecho com um ponto baixíssimo, formando um círculo. Ficou assim o nosso círculo. Agora nós subiremos uma correntinha e vamos fazer dentro de cada correntinha um ponto baixo. Serão 20 pontos baixos no total. Eu já fiz aqui, fora de câmera, os meus 20 pontos baixos.
E agora o que nós faremos? Nós iremos no primeiro ponto baixo, passaremos a agulha por ele e fecharemos com um ponto baixíssimo. Pronto, e assim fica terminada a nossa volta. O bom é esconder esse fio antes, mas tudo bem se esconder depois, eu vou esconder ele depois. O que nós faremos agora? Nós faremos mais 6 voltas, ou seja, da segunda à sétima carreira, nós faremos fechadas em pontos baixos. Será um ponto baixo para cada ponto de base. Mas nós começaremos cada volta fazendo uma correntinha e no mesmo ponto, um ponto baixo. Quando nós terminarmos a volta, nós faremos igual fizemos na carreira de baixo. Fecharemos aqui com um ponto baixíssimo, faremos uma correntinha e começaremos a próxima carreira, até termos 7 carreiras no total. Faça duas dessa, corte o fio na primeira, quando você terminar, mas não corte o fio na segunda. Eu vou voltar quando eu tiver minhas 2 perninhas prontas, as 2 perninhas da calça, para ensinar como fazer o resto. Bom, eu já fiz aqui uma perninha e cortei o fio e fiz a outra sem cortar o fio. Agora o que nós faremos? Nós vamos juntar as 2 pernas com um ponto baixíssimo. Você pode ir em qualquer ponto da primeira perninha aqui, mas eu vou no ponto que eu fechei. Eu vim nele e fiz um ponto baixíssimo. Agora as 2 pernas do macacão estão presas. Quero notar que eu fiz modificações na receita original em relação ao macacão, porque eu não entendi bem como que foi feito o macacão original. Eu fiz umas adaptações. Por exemplo, aqui eu fiz com 7 carreiras no total. Lá eram 9. Eu fiz em 7 por causa que estava escondendo demais a patinha do nosso alce. E aqui é igual, a parte que vem aqui é igual, mas tanto a parte da frente quanto a parte de trás do macacão, a parte que tem as alças, está diferente da receita original. Na descrição do vídeo vai estar o link para a receita original, quem quiser dar uma olhada, mas é um pouco confusa aquela receita. Depois de juntarmos as 2 pernas, faremos uma correntinha e um ponto baixo para cada ponto de base, e eu começo nesse mesmo ponto que eu fiz. Esse fio aqui eu já vou escondendo entre os pontos, e serão no total 40 pontos, por quê? 20 pontos da primeira perna e 20 pontos da segunda perna. Eu vou fazer aqui meus primeiros pontos até o final da primeira perna e eu volto para mostrar a parte da segunda perna. Um ponto baixo para cada ponto de base e vamos até o final. Já cheguei aqui no último ponto da perna, vou fazer nele um ponto baixo. E o que nós faremos? Ó, temos que garantir que a perna está certinha, uma perto da outra, ó, dessa forma, que ela não está torta nem nada, está certinha. E nós vamos pular direto. Daqui, do último ponto que nós fizemos na primeira perna, nós vamos direto para o outro na perna seguinte. E assim, sem correntinha, sem nada. E vamos nessa perna fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até chegarmos no primeiro ponto que nós fizemos aqui. Vou fazer até esse ponto e eu já volto com vocês. Cheguei aqui no começo da carreira, fiz o último ponto da perna. E o que nós faremos? Aqui eu não vou fechar com um ponto baixíssimo e subir uma correntinha. Eu vou direto para esse ponto aqui e vou fazer um ponto baixo. Faça ele apertado, porque assim não fica nenhum buraco aqui embaixo. E vai ficar assim. Eu junto as 2 perninhas. O que nós faremos agora? Nós faremos mais 10 carreiras fechadas em pontos baixos. Nós vamos rodear carreira por carreira até dar 10 carreiras. Eu vou marcar o primeiro ponto com uma fitinha e eu vou fazer aqui ponto baixo sobre ponto baixo até completar 10 carreiras. Quando eu terminar as 10 carreiras, eu volto com vocês para explicar a próxima parte do macacão. Bom, eu terminei aqui a parte da calça e eu coloquei aqui no meu alce para ver como vai ficar. Vai ficar mais ou menos assim. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a parte da frente.
Eu vou tirar aqui. E vou seguir o modelo desse aqui, que é o modelo que eu adaptei. Quando nós dobramos o nosso macacão, ele tem mais ou menos aqui na frente 20 pontos, 22 pontos, por aí. O que nós vamos fazer agora? Nós dobramos aqui no meio. Nós vamos pular 4 pontos aqui do canto e 4 pontos no outro canto, aqui da frente. Eu vou até marcar esses pontos. Ó, eu pulei 4 aqui no canto, 4 contando com esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Marquei o quinto ponto e agora nós temos que fazer 14 pontos e tem que sobrar um pouquinho aqui ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aqui nós contamos também 14 a partir desse que a gente marcou. Aqui sobrou mais ou menos 2, 3 pontos contando com esse lateral aqui. E aqui eu vou marcar de novo. Essa parte é a parte da frente. Se você achar que não ficou muito centralizado, você pode passar esse pontinho para cá e este para cá. Não tem problema, talvez, se você começar aqui, em vez de começar neste ponto aqui, para ficar um pouco mais de pontos aqui na frente. Tanto que eu vou marcar o meu para esse lado. Aqui atrás, eu cortei o fio, eu arrematei, fiz um ponto baixíssimo no primeiro ponto, cortei o fio, arrematei, e aqui atrás nós vamos fazer assim. Mais ou menos da mesma forma que a parte da frente. Pulamos 3 pontos no canto e 3 pontos no outro. E assim fica mais ou menos centralizado. O que nós faremos agora? Eu vou começar pela parte de trás. E eu vou fazer um ponto alto em cada ponto de base desde esse ponto onde está marcado até o último ponto que está marcado. Fiz aqui os pontos altos. O meu deu mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. Mais ou menos o mesmo tanto que vai dar aqui na frente. O que nós faremos agora? Nós faremos mais 2 carreiras, diminuindo um ponto de cada lado. O que eu faço para diminuir? Eu faço 2 correntes, viro o trabalho e no ponto à frente eu faço um ponto alto. Por causa das 2 correntes, esse aqui vai ser como se fosse 2 pontos fechados juntos. Agora eu farei um ponto alto para cada ponto de base até sobrar 2 pontos aqui. Essas correntes contam como ponto. Fui fazendo a carreira até sobrar 2 pontos altos e nós faremos eles fechados juntos agora. Pego uma laçada na agulha, vou no primeiro ponto e faço metade de um ponto alto. Ficam 2 laçadinhas na agulha. Pego uma laçada na agulha novamente, vou no próximo ponto, faço outra metade. E agora nós ficamos com 3 laçadas na agulha. Vamos pegar uma laçada a mais e fechar tudo junto. E assim, diminuímos um ponto aqui e um ponto aqui. Agora nós faremos de novo 2 correntinhas, viramos o trabalho e diminuímos aqui. No ponto seguinte nós fazemos um ponto alto. E agora faremos um ponto alto para cada ponto de base até sobrar apenas 2 pontos altos aqui. Lembrando que como está fechado junto, o ponto alto é este aqui e este aqui. São os 2 que vão sobrar. Já fiz os pontos altos, sobrou apenas 2 pontos aqui. E eles eu vou fazer fechados juntos, ó. Faço a metade de um ponto alto, ficam 2 laçadas na agulha. Pego uma laçada nova, vou no próximo ponto. Faço metade do ponto alto e vão ficar 3 laçadas na agulha. Pego uma laçada com a agulha e fecho tudo junto. E essa é a última carreira dessa parte. E agora nós faremos as alças. Começando daqui, fazemos 3 correntinhas. Viramos o trabalho e fazemos mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Fiz os 3 pontos altos, que eu vou fazer 3 correntinhas. Viramos o trabalho e fazemos de novo 2 pontos altos, um em cada ponto de base.
Eu vou repetir isso, mas ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu fiz 7 carreiras assim. Eu já fiz 2 aqui, vou fazer mais 5. E eu volto com vocês para ensinar a outra alça. Bom, eu fiz aqui a alça inteira. E o que eu vou fazer desse lado aqui? Eu vou pegar a linha e eu vou novamente fazer 3 pontos baixos, só que nos últimos 3 pontos aqui, ó. Lembra daquelas 2 correntinhas? Elas não contam como ponto, viu? Você vem no ponto à frente. Aqui você começa a fazer os 3 pontos baixos, os 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Eu terminei aqui os 3 pontos, já fui escondendo o fio e eu até já fiz a primeira correntinha da próxima parte. Vou fazer mais 2 correntinhas. Fiz aqui os 3 pontos altos, já fiz as 3 correntinhas, vou virar o trabalho e vou repetir o que eu já fiz nesta alça. Eu vou fazer outra alça igual, uma alça de 7 carreiras de 3 pontos altos em cada ponto de base. E depois eu vou vir aqui para a parte da frente. A parte da frente ela é igualzinha à parte de trás. Nós faremos um ponto alto para cada ponto de base, aqui que nós marcamos, desde o ponto marcado até o último ponto marcado. Nós faremos uma diminuição, igual aqui atrás, uma diminuição em cada ponta e serão 3 carreiras também. A única diferença é que nessa última carreira, em vez de fazermos as alças, nós faremos uma carreira fechada em pontos baixos para fazer um acabamento na frente. É a única diferença. Então eu vou fazer aqui o meu macacão inteiro e eu volto para mostrar para vocês como faz a galhada do alce, os chifres do alce. Bom, esse aqui é o macacão pronto. Eu já fiz as alças, já coloquei na parte da frente, já fiz a parte da frente e agora é só colocar no nosso alce. Se você achar que ficou muito largo, você pode diminuir um pouco, você faz os seus ajustes. Eu achei que ficou um pouquinho largo, eu vou dar uma apertadinha depois nessa alça, mas o outro ficou certinho, ficou bonitinho. Esse aqui ficou mais ou menos. Mas é uma coisinha de apertar aqui já fica bom. Agora, o que eu vou mostrar pra vocês. A galhada. Como que se faz a galhada? Na verdade, eu já fiz aqui, ó, com arame. Eu usei um arame fino e modelei mais ou menos como eu quero que fique o chifre. Eu vou mostrar, vai aparecer na tela aqui a foto original de como ficou. E eu tentei fazer o chifre mais ou menos igual, mas ele vai ficar grande do mesmo jeito. Mas grande é bonito, é só esse aqui que ficou muito alto, porque como eu não tinha arame na hora que eu fiz, eu usei um clips. Eu modelei um clips, só que o clips ficou muito grande. Então eu recomendo ou usar um clips menor ou usar o ferrinho mesmo. Modelar o ferrinho como você quer. Eu modelei aqui e agora eu vou prender ele aqui atrás. Eu prendi aqui, mais ou menos, a galhada. E o que eu faço? O que eu fiz na outra foi o seguinte. Eu usei cola de artesanato para fazer a primeira camada do chifre. Eu passei a cola. Passei a cola no chifre. Peguei a linha marrom e fui enrolando em volta do chifre, ó. Passando aqui e fui enrolando. Vai ficar meio melecada a primeira camada, mas a gente vai fazer várias voltas.
aqui eu fiz a primeira camada. Vocês podem ver ficar tudo sujo de cola, fica meio duro, meio melecado. Mas o que nós vamos fazer agora? Nós vamos continuar circulando aqui, rodeando com a linha marrom, várias vezes, até ficar num tanto bom. E deixar aqui, quando chegar aqui, depois de feito umas 2, 3 voltas, quando a gente chegar aqui, nós deixamos um fio grande e arrematamos e prendemos melhor. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ir enrolando até o final. Quando eu chegar aqui no final, eu vou explicar para vocês como eu prendi direitinho o chifre para ele ficar bom. Vou fazer aqui e eu já volto. Bom, eu prendi já a galhada aqui atrás, ó, como ficou mais ou menos. Eu fiz os nozinhos aqui, prendi, eu dei uma prendida neles. Até na orelha eu prendi um pouquinho aqui, não dá pra ver direito, mas eu prendi até na orelha, pra ele ficar mais certinho, não ficar pra lá e pra cá. Esse aqui eu tenho que prender um pouco mais, que esse aqui ficou mais durinho. Esse aqui eu tenho que prender um pouco mais. Eu coloquei meia pérola como olho, fiz as sobrancelhas, que nesse aqui, na verdade, eu coloquei esses olhinhos que se mexem. E eu fiz esse sorrisinho aqui, que acabou ficando parecendo uma barba. E aqui eu não fiz, eu preferi só fazer as narinas. E ficou assim, ó, o meu alce. Vou dar mais uma apertadinha aqui, nessa parte aqui. Mas ele tá assim. Eu achei que ele ficou bonitinho. E nisso eu terminei o meu alce. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu tenho mais algumas aulas preparadas para esse mês. Pretendo lançar pelo menos mais uma. Mas não sei se vai dar, eu pretendo. E eu tenho ainda muitos projetos para fazer esse ano. Então eu espero que gostem e até o próximo projeto meu. Tchau!